Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, família magnética. Hoje vamos falar sobre algo muito importante que é a saúde intestinal. Lembrando que essa é mais uma aula do programa Saúde Integral Magnética e o intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente tem que ter sempre essa consciência que por muito tempo o intestino foi relegado a segundo plano. Eu muitas vezes chegava no consultório pacientes que ficavam até uma semana sem evacuar. Imagina isso? Uma semana sem evacuar. Como que vai ter saúde? E às vezes com uso de laxantes. Bom, muitos aí já sabem, trabalhei com colonoterapia, dei uma entrevista no Jô Soares falando sobre isso. E hoje vamos falar desse segundo cérebro, que foi um termo que foi apresentado por Michael Gerson, da Universidade da Califórnia, porque ele comprovou que 90% da serotonina é produzida no intestino, 80% do nosso potencial imunológico, que tem o sistema nervoso entérico. Então é muito importante a gente entender sobre o intestino e como que o intestino pode afetar no nosso emagrecimento. Lembrando que esse aqui faz parte do programa SIM, Método Saúde Integral Magnético, que é o programa que são 36 aulas. Então, em um ano, são 36 lives. Eu deixo a gravação, coloco na plataforma da Hotmart, mas quem está participando apenas do grupo do jejum magnético também pode ter acesso a essas aulas durante o mês. Então, quem está apenas no grupo participa de 3 aulas. E, claro, é um espaço para tirar as dúvidas. Aqui até mostrando o programa Saúde Integral Magnético, para quem ainda não conhece, está aqui o... Opa, não, cadê o nosso site aqui do Saúde Integral Magnético? Está aqui. Então vou projetar aqui o site do programa Saúde Integral Magnético. Aqui o método que vai corpo, emoção, mente e alma, que é para quê? Para equilibrar todas as áreas da nossa vida. Então são 36 aulas ao vivo e eu deixo a gravação em formato de assinatura de anuidade. E aqui todas as aulas com relação ao aspecto do corpo. Hoje vamos falar aqui do item 11, intestino, o segundo cérebro. Como combater a prisão de ventre, diarreia, gases, intestino irritável e desbiose. E, claro, todos esses temas vão ser ministrados aula, emoção, mente, e também, semana passada, falamos dos nootrópicos para o cérebro na última live, e prioridades da alma, e esse é o nosso programa Saúde Integral Magnética. Então vamos que vamos, porque tem bastante conteúdo para a gente aprender mais sobre o intestino. Vamos falar então problemas intestinais. Primeiro vamos falar um pouquinho, qual seria o ideal da evacuação, né? Olha, pelo menos uma vez ao dia, esse seria o ideal. Ah, e se eu evacuo 2 a 3 vezes? Melhor ainda, desde que não seja com diarreia, desde que não seja com fezes amolecidas. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a escala de Bristol, do tipo de fezes, que é importante a gente entender, sempre olhar as fezes quando for evacuar. Então, por exemplo, eu evacuo antes da descarga, olhar as fezes, ver o quê? A consistência, ver se não tem resto de alimento, ver se não tem sangramento, resto de comida, pode ser má digestão. Tudo isso é importante observar as fezes. Então, o ideal, por exemplo, se eu almocei e eu tenho uma vontade no banheiro depois, é o reflexo gastrocólico. Eu estou eliminando o jantar do dia anterior. Aí, por exemplo, de manhã, pela manhã, eu posso ter uma vontade no banheiro. Estou eliminando o almoço do dia anterior. Então, é mais ou menos 16 horas, de 10 a 16 horas após o que a gente come, a gente está eliminando a consistência das fezes. Então, é muito importante entender que
o intestino, como segundo o cérebro, o funcionamento dele é fundamental. Então, quando é constipação, quando eu já não consigo manter um hábito intestinal diário, já é constipação. Ah, eu vou uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, uma vez por semana, isso é constipação. Diarreia, eu vou mais vezes ao dia, mas essas fezes estão com uma consistência amolecida. Então, por exemplo, isso caracteriza uma diarreia. Excesso de gases. Então, o excesso de gases, claro, a gente já sabe que até é normal a gente ter um pouco de gases pela fermentação dos alimentos, mas quando começa a ter muita fermentação, né, a gente começa a ter um excesso de gases e isso pode prejudicar. Boa noite, Lorena, boa noite, Caio, Valdir, todo mundo que está na live, sejam muito bem-vindos. E a síndrome do intestino irritável, que hoje se fala muito. E o que é a síndrome do intestino irritável? Quando a gente tem alternâncias, tem casos que é mais diarreico, tem casos que dependendo do estresse, às vezes está o intestino preso, às vezes está o intestino solto. Então, tem a forma mista e tem a forma que às vezes é mais só constipação ou a forma mais diarreica. Então, é muito importante entender que temos, então, constipação. Então, qual seria o ideal? Revisando, evacuar diariamente. E até, se possível, 2 a 3 vezes. Né? Mas pelo menos uma vez. Constipação, prisão de ventre. Quando eu não consigo evacuar diariamente. Diarreia, quando as fezes estão muito soltas. Excesso de gás, quando tem muita fermentação. Às vezes a gente come muito alimentos com excesso de fibras. O excesso de fibras pode ser também prejudicial, não é só a falta. E pode dar muitos gases. E a síndrome do intestino irritável, que pode ser constipação, diarreico ou alternância dos dois, e isso depende muito do estresse. Então, eu quero mostrar para vocês algo que é muito importante, que é a escala de Bristol. O que é a escala de Bristol? A escala de Bristol é para que a gente possa ter uma ideia de como é a consistência das fezes. Então, por isso que é importante a gente sempre observar as fezes antes de dar a descarga. Então, vamos imaginar o seguinte. Tipo 1, fezes em bolinhas, duras, separadas. É preciso fazer força para evacuar. Então, o 1 e o 2 é constipação. É típico de constipação. Tipo 2, fezes moldadas, mais dura, com bolas agrupadas, que pode se soltar. É preciso fazer força para passagem. Então, claro, esse fazer força pode gerar hemorroida, pode prejudicar um pouco desse nosso bem-estar geral, pode dar hérnia, a gente tem que cuidar muito. Então, por isso que é importante, nesses casos, a pessoa pode estar com constipação, consumir mais fibras. Depois a gente vai falar dos probióticos também. Tipo 3, fezes moldadas em forma de salsicha, com algumas rachaduras na superfície. Né? Então, o 3 e o 4 já é normal, o mais normal mesmo é o 4, né? Fezes moldadas, compridas em forma de salsicha, com uma superfície lisa, fáceis de evacuar. Então, esse deveria ser o ideal. Nem solta, mas nem com dificuldade. O tipo 5 e o 6 e o 7 já são indícios de diarreia ou intestino irritável. Então, vamos lá. Fezes não moldadas, em pedacinhos e moles, fáceis de evacuar. Tipo 5. Tipo 6, fezes pastosas ou semilíquidas, com alguns pedaços moles misturados. Então, às vezes eu observo também, né? O paciente, às vezes, ele tem muco nas fezes, que sai tipo umas membranas, tipo um catarro assim nas fezes. Pessoas que têm alergias, pessoas que têm processos alérgicos, é muito comum ver muco. E 7, totalmente líquida, sem pedaços sólidos. Então, coloque aí no chat qual que é o seu tipo, né? Se é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, lembrando que, às vezes, claro, isso pode alternar conforme o tipo de alimentação. Né? Então, às vezes, a gente está em viagem, às vezes acontece comigo, estou em viagem, pego o avião, fica fuso horário, tem que comer aqueles lanchinhos de aeroporto, aí, às vezes, dá aquela segurada legal, aí vai para um tipo 2, às vezes, porque eu estou em viagem. Mas, normalmente, a minha é um tipo 4.
mas é importante observar isso porque a gente já começa a entender o tipo de alimentação, como é que está minha flora intestinal, se eu posso ter colo irritável, se eu posso ter constipação. 3, 4 e 5, tá ótimo, então. Então o ideal é manter aí no nível 4, às vezes alternando, né? Dependendo da alimentação, mas o ideal é isso, é manter sempre no nível 4. Então já sabe. Ah, se deu 1, 2, 3, está faltando água, tem que consumir mais água, mais fibras. Se deu 5, 6, 7, pode estar colo irritável, mas também tem que ver se não está consumindo excesso de fibras ou alguns alimentos que nos causam intolerâncias, né? É isso aí, ó. Então vamos que vamos, vamos seguindo aqui. É... Muito bem, muito bem. Causas. Então, quais são as causas que vão desequilibrando o nosso intestino? Bom, a dieta desequilibrada, claro que sim, né? E a principal causa é a dieta com baixa conteúdo de fibras, principalmente quem tem o intestino preso. Quando a gente fala fibras, o que são fibras, né? Tem as fibras nas verduras, nas frutas, nos farelos, né? Então tem fibras insolúveis, fibras solúveis. Então, obviamente, que a gente comer bastante frutas e verduras para ter mais fibras. Então, hoje em dia eu vejo que o mais comum é as pessoas comerem poucas fibras, né? Porque fazem muito lanches, elas estão muito no fast food, então não comem frutas nem verduras. Mas também tem a causa da desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal. Outro problema é o aumento da permeabilidade intestinal, que depois eu vou mostrar para vocês, que é como se as células que estão na mucosa do intestino, em vez de elas ficarem assim bem compactas, elas dão uma aumentada. Isso chama de aumento da permeabilidade intestinal e faz com que cause mais alergias, mais inflamação. E o uso de medicamentos. Claro, o antibiótico, por exemplo, é um dos medicamentos que mais causa desequilíbrio na flora intestinal, mas também anti-inflamatórios e por aí vai, né? Até omeprazol e outros medicamentos a gente tem que cuidar. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos, tendo dúvidas, vamos colocando aí no chat. Intestino e ganho de peso. Em um trabalho científico apresentado pelo Dr. Elion Pova no Congresso Internacional em Nova Orleans, New Orleans, em 1999, demonstrou a relação da obesidade com o aumento da permeabilidade intestinal em mulheres. No primeiro momento, ele mediu o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? E depois ele fez ele notou que as mulheres com índice de massa corporal acima de 25, sobrepeso ou obesidade, tinham a permeabilidade intestinal 2 vezes maior em relação às que tinham o índice de massa corporal abaixo de 25, que é o peso normal. Então, aqui é um dos trabalhos que mostra a relação do ganho de peso com o intestino. Então, por isso que quem está buscando emagrecimento também tem que olhar o intestino. Tem que olhar o intestino, claro, ver dieta, déficit calórico, inflamação e tudo isso, mas tem que olhar o intestino, como que está o intestino. Então vamos lá, o intestino. Ao contrário das plantas que se viram com CO2 e luz solar, os animais obtêm energia comendo, certo? 500 milhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores. Olha só, incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presente no organismo. Isso tudo está no intestino. Essa rede de neurônios percorre todo o abdômen e são de 6 a 9 metros. Então, olha só como são 500 bilhão de neurônios, por isso que é conhecido como sistema nervoso entérico. Então, por isso que é o segundo cérebro. Você já nasceu com eles, mas o sistema nervoso entérico aprende e evolui com o tempo, o que ajuda a explicar por que os bebês nascem com dificuldade para digerir alguma coisa, até o leite materno. Então, ele vai aprendendo, vai evoluindo, vai melhorando com o passar do tempo o nosso sistema nervoso entérico. E as bactérias? Tem bactéria no intestino? Tem, são bactérias, normalmente bactérias boas, né? Um homem de 1,70 m e 70 quilos possui aproximadamente 30
trilhões de células humanas. 30 trilhões de células humanas. Segundo um estudo publicado esse ano pelo Weizmann Institute of Science de Israel, e 39 trilhões de bactérias. Olha só, 39 trilhões de bactérias nós temos no intestino. É bactéria que não acaba mais, ou seja, o seu corpo contém mais células não humanas do que humanas. Então, ou seja, a gente tem mais bactérias do que células. Representa em média 2 a 3 quilos de peso total de indivíduos são bactérias. Então, quando alguém falar para você assim, você é cheio de bactérias, você não se ofenda, é uma verdade. Que é isso, é muita bactéria. Essa população de micro-organismos é chamada microbiota intestinal. E a esmagadora maioria dela vive no sistema digestivo, onde tem 300 espécies de bactérias. Tá? Então, a gente vai falar de, quando vocês escutarem microbiota, microbioma, são as bactérias que estão no intestino. Né? Quando a gente fala de probióticos, é quando a gente toma suplementos para ajudar nessas bactérias intestinais. Estudo com ratos demonstraram há alguns anos pela primeira vez que bactérias presentes em iogurtes eram capazes de modificar o comportamento dos animais. Então, olha só, a gente sabe que nos iogurtes naturais, no kefir, né, tem bactérias boas, e claro, mas o ideal é a cápsula de probióticos quando a gente precisar suplementar. Então, vamos lá. Bactérias no intestino podem ajudar a prever o câncer. Então, olha só, um estudo realizado com pessoas de 7 países identificou 16 espécies de microbianas capazes de prever o câncer coloretal. Então, olha só, antes mesmo de ter o câncer, já é possível prever através das bactérias que tem. Aí, revista da super interessante, né? O intestino, seu segundo cérebro, ele tem 9 metros de comprimento, 500 milhões de neurônios, controla muito do que você faz e influencia tudo que você pensa. Então, realmente, a gente tem um segundo cérebro, que é o intestino, esse cérebro entérico, que é muito importante de a gente cuidar. Boa noite a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos a essa live que está sendo gravada aí também para quem assistir depois. Alguns já me falaram, doutor, não tem atendimento agora, mas depois assisto. Então, olha que curioso, a administração de probióticos é uma novidade terapêutica útil na restauração da microbiota intestinal. Redução da inflamação. Opa, já começamos a falar de inflamação. Então, quando a gente falar de inflamação, lembrar, obesidade, a inflamação, a glicação, que é o diabetes, uma coisa vai levando a outra, né? Então, é um ciclo vicioso que vai glicação, inflamação, obesidade, tudo isso está relacionado. Então, o intestino tem que ser cuidado. A gente sempre tem que pensar, tem que sempre... como que está o intestino? Está funcionando diariamente? Ele funciona uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias? Como que estão a consistência das fezes? Como eu mostrei a escala de Bristol antes. São fezes consistentes, nível 3, 4. É 1, 2, estão muito ressecadas, em bolinhas. É solta, né? Nível 5, 6, 7. Então eu tenho que sempre estar observando tudo isso. E reparo da funcionalidade da barreira epitelial, que é aquela permeabilidade intestinal. Com isso, melhorando o comportamento de crianças com déficit de atenção. Olha só que importante esse trabalho de 2011. E tem vários trabalhos mostrando que crianças com autismo, déficit de atenção, têm melhorado com o uso de probióticos. Então, é muito importante entender sobre a questão intestinal. Então, olha aqui, vamos falar um pouquinho de microbioma, né? Os tipos de bactérias, só para ter uma ideia, ali no estômago, a quantidade de bactérias, aí tem o estômago, vai para o duodeno, ali no intestino delgado já tem lactobacilos, já tem o streptococcus, lá no duodeno é mais lactobacilos, e no cólon, que é o intestino grosso, onde tem mais quantidades de bactérias, mais tipos, né? Clostridio, enterococos, e por aí vai, bacterióides, bifidobactérias, e por aí vai todas aquelas bactérias ali. Então é importante entender, essas bactérias são bactérias boas, na maioria delas são bactérias boas. Só que o desequilíbrio entre elas pode ser prejudicial.
Então, por exemplo, né? Tem ali o clostrídio. O clostrídio pode ter no nosso intestino, mas se for demais, ela já começa a ser prejudicial para o nosso organismo. Então, tudo é questão do nosso equilíbrio. Ali é um meio que tem um equilíbrio. Daqui a pouco eu vou mostrar a proporção das bactérias e o que acontece quando desequilibra e quais doenças são mais propensas nesse desequilíbrio. Até aqui tudo bem, pessoal? Tendo dúvidas, vão me perguntando, tá? Isso aqui mais a título de curiosidade, olha aqui outro desenho mostrando também de uma forma bem fácil, né, de entender. Ali no jejum, mais lactobacilos. Aí quando já chega lá no cólon, já tem mais clostrídeos, Bacteroidetes, nutrientes e outros nutrientes também. E as proteobactérias também. Então, só para mostrar que, dependendo aonde está, se está no intestino delgado e no cólon, são predominâncias de bactérias diferentes, tá? Então, isso é uma coisa importante de notar também. Bom, mas vamos ao que interessa. Composição da microbiota em pessoas saudáveis. Tá? Mas não precisa se ater muito aos nomes, mas o ideal é entender que é um equilíbrio. Firmicutes, verdinho. Então, tem bastante ali. Daqui a pouco a gente vai ver que é em torno de 45%. Bacteroidetes, também tem em torno de 45%. Verrucomicrobiana, ali tem um percentual. Proteobactérias, outro percentual também e outros. Então, basicamente, a maioria é Firmicutes e Bacteroidetes. Então, olha ali, ó, 90% daqueles dois, 5%, 2,5% e tem as proteobactérias, que é aquelas que já causam problema para o nosso organismo. Então, se baixar os firmicutes e os bacteroidetes, as proteobactérias começam a tomar conta. Então, é um campo de batalha ali muito interessante. Eles estão disputando o alimento. Então, conforme o tipo de alimento que eu consumir, eu vou favorecer um tipo de bactéria. Se eu consumir proteína, eu vou favorecer um tipo de bactéria. Se eu consumir carboidrato, outro tipo de bactéria. Então, tudo isso aqui é uma base de equilíbrio. Por isso que a alimentação equilibrada e balanceada é fundamental para manter esse equilíbrio intestinal. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então vamos lá, vamos falar dessas duas principais. As firmicutes são bactérias gram-positivas, um dos filhos mais presentes na microbiota, possui 200 genes. Então o lactobacillus, o famoso que a gente conhece, lactobacillus vírus, é dos firmicutes. Mas tem outros também, Glaucia, Doria, o Clostridium difficile, Staphylococcus, entre outros. E o clostrídio representa 95% do fibra. Degradam fibras, amido resistente, polissacarídeo. Pode aumentar a extração calórica quando desequilibrados. Produtos de butirato e lactato. Então, esses são os firmicutes, 45%. Outros 45% são gram negativas. Então, aqui nós temos bacterióides e todas essas bactérias. Expressão hidrolases capazes de quebrar carboidratos, ajuda na digestão de fibras, digestão de gorduras, digestão de grãos integrais, fermentação da glicose, ajuda na regulação do sistema imune. Então, cada uma ali, ela vai ajudando em um tipo bem mais específico. Então, olha só, como é importante esses lactobacilos. Tem uns que estão ajudam na digestão de gorduras, outros ajudam na digestão de fibras, né? Outros dos alimentos integrais. Então, esse é o equilíbrio. E aí, claro, se tem uma desbiose, que é um desequilíbrio, por exemplo, ali, ó, desbiose induzida pela dieta, aumento de gordura saturada e trans, aumento de açúcar simples, diminuição de fibras, mais adoçantes artificiais, começa a prejudicar aqui essa flora intestinal, começa a prejudicar ali a permeabilidade membrana. E o que acontece lá embaixo? Olhando essa reta, aumento da inflamação e aumento da resistência insulínica, ou seja, diabetes.
Então, olha só como que a flora intestinal também está relacionada ao diabetes e à resistência insulínica, ao ganho de peso. Por outro lado, uma dieta rica em polifenóis e pré-bióticos, né? Então, isso vai ali até tem ali o polifenóis, como uva, enfim, vários polifenóis que ajudam no combate dos radicais livres, né? Os polifenóis também podem eliminar radicais livres de oxigênio na luz intestinal, criando pressão seletiva que favorece espécies anaeróbicas, como a arquemancia. Então, diminui os radicais livres de oxigênio e outras bactérias se degradam. E o que vai acontecer? Vai diminuir a inflamação, vai diminuir a resistência insulínica, vai diminuir o estoque de gordura. Então, olha só como, de novo, né? A gente sabe que uma dieta pobre em carboidratos, pobre em fibras, só com carboidratos, gorduras, trans, açúcares, tudo isso vai favorecer a obesidade, vai favorecer a resistência insulínica e, claro, vai ajudar no ganho de peso. E aqui mostrando também essa parte do intestino, como até no intestino isso também vai acontecer. Então, quando a gente fala de disbiose, é a mudança na razão entre as espécies, que compõem a microbiota com desbalanço no ecossistema. Então, lembrando, né? Tinha 45% de firmicutes, 45% de bacteroidetes e os outros 10% de outras bactérias, né? Então, pode ter um desbalanço disso e isso vai ser a disbiose. Quando você escutar disbiose, é o desequilíbrio dessa flora. Diferentes pessoas possuem microbiomas completamente diferentes e mesmo assim pode ser igualmente saudável. Então, claro, se pegar uma pessoa na América do Sul, outra lá no Japão, eles têm uma alimentação diferente. Então, vai ter uma mudança na flora intestinal, outra na Europa, mas não vai ser uma mudança tão significativa, né? Vai ter uma mudança, sim, devido aos alimentos que cada um está consumindo. Mas, claro que tem uma proporção. Então, o que a gente vai começar a ver aqui? Então, aqui alguns exemplos de disbiose. Eu quero te chamar a atenção para dois em específico aqui, três, né? Vamos primeiro pegar o diabetes tipo 2, que é o segundo ali, ó. O diabetes tipo 2, que hoje é muito comum, né? Resistência insulínica, diabetes, começa a ter mais bacteroidetes e menos firmicutes. Vocês podem notar ali, né? E quem que cresceu muito? As proteobactérias. É o segundo que está ali. Então, diminuiu os firmicutes, aumentou as proteobactérias e aumentou os bacteroidetes. Então, olha que interessante. Até diferente do diabetes tipo 1 que está embaixo, né, que é o diabetes juvenil. Outra coisa, tireoidite, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, que está aqui embaixo. Acontece ao contrário. Aumentou os firmicutes e baixou muito os bacteroidetes. Deveriam estar em equilíbrio, na mesma proporção, né? Olha lá o bariátrico, que faz cirurgia bariátrica, que muita gente hoje está fazendo, achando que é só fazer uma bariátrica que a gente vai emagrecer. Cadê os bacteroidetes no bariátrico? Quase não tem. Tem um desequilíbrio total da flora. Tem que desequilibra B12, desequilibra a flora. Tem muito desequilíbrio fazer bariátrica. Tem que cuidar muito, não é assim. E outro exemplo que é ali o IBS, que é o síndrome do intestino irritável, que vocês podem ver que está muito parecido com o Hashimoto, com muito firmicutes, né, e pouco bacteroidetes. Então, vou mostrar agora o que fazer no excesso e falta. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Qual que é o diabetes tipo 2, que tem muito bacteroidetes e pouco firmicutes, tá? Então, altos níveis, baixos níveis de firmicutes, então é justamente o que a gente viu aqui no diabetes tipo 2. Baixos níveis aqui nesse cantinho. O que inclui quem tem diabetes? Iogurte e leite fermentado, se possíveis. Aumento de fibras com cuidado. Incluir probióticos ricos em lactobacilos e kefir. Então, o kefir
é interessante para quem tem diabetes. E o jejum noturno, ou seja, quanto mais cedo terminar o jejum, jantar, né? Quanto mais cedo jantar, melhor. Então, ali, ó, quando vê baixo nível de firmicutes, quem é diabético pensa nisso. Agora, vamos ver aqui o tiroidite de Hashimoto, que tem altos níveis de firmicutes. Quem tem tiroidite, problema na tireoide, evitar leite e derivados, porque é muito alergênico, né? Então, tem algumas participantes aqui que têm tireoidite de Hashimoto. Já falei para evitar o glúten, já falei para evitar o laticínio, né? Tudo isso é importante. Diminuir fibra temporariamente, olhar o peso. Então, olha só, às vezes o excesso de fibra pode estar prejudicando também. Aí, nesse caso, não é evitar os probióticos ricos em lactobacilos, então tem que dar preferência para aqueles que são bifidobactérias, então evitar kombucha, evitar o kefir, e é interessante o jejum matinal para esses casos. Então, olha só, quem tem mais diabetes, olha aqui a coluna da direita. Quem tem mais tireoidite, né, olha a coluna da esquerda. Então, olha lá, a mesma coisa é o colo irritável, né? Tireoidite, colo irritável, olha essa coluna da esquerda. Mas agora vamos ver os bacteroidetes, né? Então, lembrando aqui que o diabetes tipo 2 tem muito bacteroidetes. E o Hashimoto e o intestino irritável tem pouco. Então, alto níveis de bacteroidetes. Então, no caso, quem tem diabetes, o que tem que fazer? Claro, diminuir o carboidrato na dieta. Não exagerar nas gorduras e diminuir as enzimas digestivas. Cuidado com as fibras. Então, também, as enzimas digestivas é interessante para quem tem diabetes, né? E, claro, diminuir o carboidrato, não exagerar na gordura. E baixos níveis de bacteroidetes, no caso da tireoide de Hashimoto, do síndrome do intestino irritável, então aumentar as fibras, né, mas com a atenção incluir os polifenóis. Então é muito interessante, quando a gente fala de polifenóis, o que a gente pensa aí, né? No chá verde, tem a uva, a semente de uva, então tem muitos desses alimentos aí que podem apoiar esse processo. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, né? Para quem depois quem quiser pode revisar essa aula, para que também possa entender melhor sobre esse aspecto, né? Vamos falar da leaky gut. O que é leaky gut? É o aumento da permeabilidade intestinal. Ou seja, olha ali o que acontece ali entre uma célula e outra. Aumenta essa barreira que a gente chama, as células elas têm essa grudadinha. Quando aumenta a permeabilidade intestinal, elas começam a separar ali, ó. E aí começa a passar ali nessa membrana macromoléculas, toxinas, bactérias, e isso pode causar alergias, inflamações, problemas, né? Quando vocês escutarem leaky gut syndrome ou aumento da permeabilidade intestinal, ou síndrome do intestino hiperpermeável, tem a ver com tudo isso. E o que pode levar a isso? O que leva? Quais são os problemas de ter esse intestino muito permeável? Então, olha ali, número 1, sinusite, né? Muita sensibilidade aos alimentos. Número 2, fadiga adrenal, pode desregular o cortisol. Número 3, artrite, fibromialgia, né? Problemas nas juntas. 4, problema no cérebro, depressão, ansiedade e tudo isso, déficit de atenção. 5, problemas na pele, acne, psoríase, problemas na tireoide, Hashimoto, hipotiroidismo, doenças de Graves. E 6, no colo, constipação, diarreia e a síndrome do intestino irritável. Então, tudo isso está muito relacionado. Então, se você tem algum desses problemas, pensa também que pode ser uma síndrome do intestino muito permeável, que é a famosa leaky gut, tá? Então, quando você começar a ter alguns desses sintomas, começa a pensar, como é que está meu intestino? Eu sempre pergunto para meus pacientes, como é que está teu intestino? Está evacuando diariamente? Como é que está a consistência das fezes? Não é simplesmente tomar remédio por tomar, né? E aqui, outra
outro esquema mostrando como o intestino, né? A flora intestinal, ela está relacionada com o cérebro, ali, desordem autista, estresse, com o pulmão, alergia, asma, com o fígado, com dermatite na pele, pode estar relacionado ao intestino, com obesidade, inflamação, né, e diabetes tipo 2, lúpus e arteriosclerose. Então, tudo isso pode estar relacionado com a microbiota intestinal, com a flora intestinal, com toda essa parte aí que a gente falou da permeabilidade. Então, por isso que é importante, gente, só para mostrar para vocês, a medicina integrativa. Imagina se eu sou um profissional que só trata pele e não pensa no intestino. Ou se estou tratando depressão e não vejo o intestino da pessoa. Ou está no processo de emagrecimento e não pergunta do intestino. Ou dá um medicamento que prende o intestino. Por exemplo, antigamente se usava muita sibutramina, que prende o intestino. Então você está emagrecendo do lado, mas está prendendo o intestino. Como é que vai funcionar? Então é muito importante entender isso. Então a administração de probióticos é uma novidade terapêutica útil para restaurar na restauração da microbiota intestinal, redução da inflamação e reparo da funcionalidade da barreira epitelial. Então, sim, é importante tomar probiótico, mas claro, vou falar para vocês que tem os probióticos que são mais indicados para constipação, tem os probióticos que são mais indicados para quem tem intestino solto, né? Então tem que entender também isso, não é tomar a torta da direita, tudo com o primeiro probiótico que você vê aí na frente. Com isso, melhorando o comportamento de crianças com déficit de atenção. Então isso eu já falei também, como a importância do probiótico ajuda no déficit de atenção. Então olha os benefícios dos probióticos. Vamos lá. Começando por cima. Regulação das vias de sinalização intracelular. Metabolismo de lipídios, ou seja, das gorduras. Modulação do funcionamento do sistema nervoso central. Então ajuda na parte do sistema nervoso. Modulação hormonal sistêmica. Atenção, mulheres estão na menopausa, estão entrando nessa parte de mudança hormonal, como os probióticos é importante. Controle da ingestão alimentar. Regulação do metabolismo energético celular. Gerenciamento do peso. Olha só como o peso está relacionado com o probiótico. Proteção contra patógenos. Modulação da integridade do epitélio intestinal. Síntese de neurotransmissores e ácidos graxos de cadeia curta. Síntese da absorção de micronutrientes. Imunomodulação. Então, para a imunidade é importante os probióticos. E metabolismo dos ácidos biliares. Ou seja, praticamente para todo o organismo, né? Para a imunidade, para a obesidade, para a digestão, que mais aí? Para o intestino. Então é muito importante a gente estar com a flora equilibrada. Então, como é que a gente suspeita? Com aqueles sintomas, constipação ou diarreia. Olhando as fezes. Se está com uma consistência devida, aí é porque realmente tem alguma coisa desregulada. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Essa é a pergunta, né? A desbiose e o aumento da permeabilidade intestinal. Bom, primeiro a dieta, né? Com fibras, se você está constipado, e se está com diarreia ou muitos gases, aí tem que ser uma dieta com menos fibras. E uma da dieta indicada é a dieta Low Food Maps, que em outra live eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre a dieta, o que é Food Maps, mas praticamente são aquelas excessos de vegetais, excesso de legumes, excesso de verduras, que tem algumas pessoas não conseguem digerir bem. Então, claro, quem tem constipação, mais água e fibras, e quem tem muita diarreia ou colo irritável, uma dieta com gases, né? Low Food Maps. Glutamina, que eu falo bastante aí para o grupo, né? 5 gramas de glutamina. E outra é a glucosamina. Glucosamina também é muito interessante de tomar, não só para as articulações, mas também para o intestino. Então, a glucosamina também é interessante. Então, glutamina e glucosamina, essas duas. Suplemento de zinco e magnésio. Então, o magnésio, que eu já tenho falado em quase todas as lives, né?
a importância de tomar de 300 a 600 miligramas por dia de magnésio, magnésio de malato, pode ser glicina, pode ser treonato, inositol. Então, pode ser uma mescla de todos, perfeito. E os probióticos, conforme o caso, então, como a gente viu, tem alguns casos que é melhor os lactobacilos e tem outros casos que é melhor os bifidobactérias. Então, tudo isso tem que ser avaliado se é mais constipação ou se é mais colo irritável. Tudo bem, pessoal? Vamos que vamos, então! Então, lembrando, para finalizar essa aula, como é importante a gente pensar como um todo, né? Que o estresse, a redução do estresse, o bom sono, o ritmo circadiano, a nutrição, a boa nutrição, exercício, tá ali, né? O relacionamento e o contato com a natureza. Tudo isso é importante para que a gente possa ter uma saúde integral. Então, essa aqui é a escala, a pirâmide da saúde, né? Eu já gosto de falar a pirâmide da hierarquia da saúde para que a gente tenha sempre uma boa saúde. Então, redução do estresse, dormir bem, nutrição, exercício, bons relacionamentos e contato com a natureza. Então, seria isso por hoje, pessoal. Gratidão por essa oportunidade de servir a todos. Se alguém teve alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat. Foi muito bom. O mais importante que eu quero deixar é essa consciência que o intestino ele é fundamental para nossa emagrecimento, para nossa saúde. Então, seja que você tenha o intestino mais preso, então consumir mais água, mais fibras, ou mais solto, cuidar com essas de fibra. O uso do probióticos é indicado, a glutamina, a glucosamina, tudo isso vai apoiar neste processo. Então, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, vamos finalizar por hoje. Quero agradecer a todos aí a presença e, claro, vamos seguindo no próximo jejum. Muito interessante, a importância de intestino. Valeu, Lorena, e é isso. Claro, e seguindo no jejum, como o jejum entra tudo nisso? Claro, é um complemento, o jejum intermitente, sabendo que quando a gente faz o jejum intermitente da maneira correta e consome comida de verdade, isso automaticamente já faz um detox no organismo e essas bactérias vão se equilibrando. Valeu então, pessoal. Então, desejo uma boa noite para todos. Foi muito ótimo aí rever, ver que estão bem. E aí, vamos que vamos seguindo aí no próximo jejum de hoje. E que o próximo jejum de hoje é 16 horas. Vamos fazer mínimo 16 horas para que a gente possa seguir nesse desafio. Valeu então, pessoal. Vamos finalizando a live aqui. Deixa eu interromper.